Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Silvia, né? Eu sou professora da Escola ESA de ADM e hoje a gente vai dar continuidade no sistema digestório na parte de anatomia e fisiologia, tá? Peço para vocês a gentileza, né, de não se atentarem a ruído, se vocês ouvirem, né? Lembre-se que eu tô fazendo home office, eu tô gravando aqui de casa, já é a terceira vez que eu gravo esse vídeo, né? Então, assim, eu vou tentar sobrepor a minha voz aos ruídos, cachorro, vizinho, mãe, tudo que vocês possam imaginar, tá bom? E aí a gente vai ver hoje o sistema, então, digestório, tá? O que é a digestão, gente? A digestão nada mais é do que o ato de transformação do alimento de substâncias maiores em substâncias menores, tá? Em substâncias mais simples, redução de carbono, né, para que o meu corpo possa absorvê-los, né? Não adianta eu consumir um alimento muito grande, porque o meu corpo ele não tem, ele apresenta uma capacidade limitada de reduzir esse alimento para tirar dele todos os nutrientes. Então eu preciso realmente, né, de é, transformar o alimento em partículas menores, ok? Em relação à digestão, eu tenho dois tipos de digestão. Eu tenho a digestão mecânica e eu tenho a digestão química, que é muito fácil de entender. A digestão mecânica nada mais é do que o ato de trituração, a redução dos alimentos em partículas menores, tá? Para poder facilitar a ação do suco digestivo, e ela inclui o ato de mastigação, deglutição e movimentos peristálticos, que é os movimentos realizados pelo intestino, tá? E eu tenho a reação química, a digestão química, que compreende as reações químicas em cima do alimento que foram triturados, né? Esses alimentos, eles são diminuídos, eles são decompostos em partículas menores, para quê? Para que o meu intestino consiga absorver, o meu corpo consiga absorver o nutriente e levar até a minha célula, tá? Por que a gente tem que comer? A gente tem que comer, gente, porque sem alimento o nosso corpo não funciona. O nosso corpo ele precisa de dois combustíveis, né? Um combustível que seria o alimento e um comburente, né? Que é uma explosão, né? Que faria a explosão desse comburente, que é o oxigênio. Então eu preciso de alimento e de oxigênio para ter reação química, para poder formar ATP, que é a molécula de energia que faz com que o meu corpo se movimente, tá? Qual que é o caminho do alimento pelo nosso tubo digestivo, né? Então, eu quero que vocês prestem atenção nessa figura aqui primeiro. O caminho nada mais é do que cavidade oral, então ele entra pela boca, passa pela faringe, vai pelo esôfago, estômago, duodeno, né? Ilho, que é o intestino delgado, passa pelo seco, vai para o intestino grosso, né? Cólons aqui, vai pro reto e depois ele sai pelo ânus. Então, o caminho é só de ida, né? Não existe caminho de volta. Tem pessoas que, quando tem obstrução intestinal, né, elas são capazes até de vomitar fezes, tá? Porque começa a voltar o ai, meu Deus, como que fala? O suco pancreático não, o suco entérico, tá? O quimo, perdão, gente, tava tentando lembrar, tá? Então vamos lá, ó. Como que é, então, as estruturas que a gente vai ver? A boca, né, que é composta da língua, dente e saliva, a faringe, que a gente já viu lá no tubo no sistema digestório, ou respiratório. O esôfago, né, que é esse tubo grande aqui, estômago, tá? Intestino delgado, duodeno, jejunum e ilho, então duodeno, jejunum e ilho, né? E o intestino grosso, que é composto pelo seco, né? E os cólons, reto e ânus. Vamos lá? A boca, né? A boca ela tem as estruturas de língua, úvula e dente, então a gente vai ver as funções, né, da língua. É sentir o sabor dos alimentos e como sentimos, né? E envolver o alimento na saliva. Então a língua ela é um músculo que faz emolição. Ela mistura a saliva com os alimentos, ela faz aquele bolinho, tá? Mas a língua ela tem as salivas as papilas papilas digestivas, tá, gente? Desculpa. Que é onde eu sinto salgado, doce, azedo, amargo, tá? Então, essas papilas, elas são essenciais. Tem pessoas que não têm, por exemplo, glândulas salivares, né? Que não conseguem fazer esse trabalho de ebulição corretamente. Não é que elas não têm, elas não secretam, ou porque tiveram tumor, tiveram que retirar e assim por diante, tá?
A úvula é esse negocinho aqui, eu chamo de sininho da goela, tá? Vocês podem chamar de outro nome, eu não sei do que vocês chamam, mas eu chamo de sininho da goela. Ela tem a função de auxiliar na deglutição, auxiliar também na fonação. Você nunca pensou que isso daqui fosse para fonação, né? A úvula, quando as pessoas elas têm um problema aqui, a fonação ela não fica clara, tá? Quando ela é muito mais curta, a fonação ela não fica clara, pode até ter problemas de fala, tá? Ela auxilia na deglutição, sim, porque ela diminui a velocidade, né, com que o alimento ele desça, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. A saliva, né, é produzida pelas glândulas salivares. A gente vai ver as glândulas salivares lá no final desses slides, tá? A função da saliva é molhar e amolecer os alimentos e dirigir o amido pela enzima pitialina. Puta merda, a pitialina, gente, é maravilhosa. Você põe um alimento gostoso na boca, você sente a pitialina na hora, tá? A ação dela é aquele negócio de... O alimento ele só precisa ter gordura, sal ou açúcar e farinha, né? Que é o carboidrato em si. Você sente o alimento ali gostoso pra caramba. Então, assim, a função da saliva é, né, também ajudar, tá? Os dentes, né? A função dos dentes é triturar, amassar, furar ou rasgar, né, os alimentos, transformando em partículas menores. Uma pessoa que tem uma dentição ruim, né, ela não consegue fazer uma boa digestão, tá? Um adulto, ele tem 32 dentes, uma criança tem 20 dentes, né? Os dentes, eles são em quantidades assim específicas, tá? Lembra que aqui é tudo duplicado, tá? Nessa quantidade. Então, eu tenho tanto na parte de cima quanto de baixo, só que aqui a quantidade é duplicada. Então, eu tenho os incisivos, que servem para cortar. Você nunca pegou alguma coisa, puxou no dente, né, para cortar? Então, são os incisivos. Para furar, são os caninos. Rasgar e furar são os caninos. Os caninos aqui, ó, né, eles furam. Você chega na pessoa e nhaque, morde, né? Os pré-molares e os molares, eles têm a mesma função, que são triturar, né, e amassar o alimento. Uma pessoa que tem, né, a perda dos dentes, ela não consegue fazer uma dessas funções. E essas funções para a gente são essenciais. Você tem que conseguir mastigar, né? Se você não mastiga, você começa a ser seletivo na quantidade de alimentos e tipos de alimentos que você come. Isso é muito ruim para o nosso organismo, tá bom? A faringe a gente já viu no outro vídeo, tá? Que era de sistema respiratório. A faringe, ela é um órgão misto, né? Uma porção mista aqui do sistema digestivo, porque ela também faz parte do sistema respiratório, mas a gente aqui compete apenas a orofaringe, tá? A nasofaringe que faz parte, né, junto com a naso, no sistema respiratório, tá? Vamos lá, ó. Características desse órgão, né? Faz parte do aparelho digestório e respiratório, tem cerca de 12 a 13 centímetros de comprimento, né? E a função, que é através da epiglote evitar que o alimento passe para as vias aéreas respiratórias. A epiglote nada mais é do que essa estrutura aqui embaixo, tá? Então, quando o alimento vai pela boca, a língua faz a mistura, né? E na hora de deglutir, a língua ela utiliza-se da função do palato duro e palato mole. Palato duro, põe a língua aí na frente no céu da boca, né? Palato duro. Aí você põe a língua lá atrás no palato mole. Você sente a diferença de estruturas. Então, a língua ela faz o quê? Um movimento de onda. Ela empurra o alimento para que ele vá pro esôfago. Tem um videozinho aqui, ó. Vamos assistir ele, né? Ó, alimento indo aqui para a boca, certo? A língua fazendo o papel dela, o dente fazendo o papel dele, certo? Fez o bolinho aqui, ó, com o alimento, né, junto com a saliva. O que que eu vou fazer? Deglutir, ó. A língua é um músculo, ela eleva o palato duro, palato mole. O alimento passa pela nasofaringe, né, movimenta a epiglote e vai pro esôfago. Movimento peristáltico, ó, o alimento passa devagar, tá? Então, isso daqui é a função da faringe, tá? O esôfago ele é um ele é um tubo muscular, né? De músculo liso, ele é involuntário. Passou o alimento, gente, da garganta para dentro, agora é tudo involuntário, certo? Ele é um tubo de mais ou menos 25 centímetros e ele funciona através dos movimentos peristálticos. Então, ele funciona como uma onda. Ele carrega o alimento até o final, né? Depois para aceitar uma outra quantidade de alimento. Então, ele vai funcionando como se fosse por ondas, tá? A função dele é apenas levar o alimento triturado até o estômago.
certo? É um caminho de entrada, né? O de passagem também, tá? O estômago é essa cavidade que a gente tá vendo aqui. Ele é feito do fundo, que fica para cima, corpo, né? E do antro pilórico, tá? Ele tem dois esfíncteres que controlam a entrada e a saída, né? Como se fosse o esfíncter anal, como se fosse o ânus mesmo, tá? Só que ele tem dois esfíncteres aqui. Então, tem o esfíncter de entrada, que é a cárdia, né? E ele tem o esfíncter de saída, que é o piloro. Então, nada que vem do estômago cai direto, não. Vai ser depositado devagar a partir da abertura do esfíncter da cárdia. E para sair, a mesma coisa, certo? Característica do estômago, né? O estômago ele tem a forma de bolsa de saco, né? Ele tem capacidade de armazenar 2 litros, o de vocês, porque o meu armazena uma caixa d'água. Ele é revestido por uma mucosa protetora, né? A mucosa do estômago, gente, ela é muito, muito forte. Ela lida com ácido clorídrico, que é um ácido extremamente corrosivo, né? Ele destrói, por exemplo, né? Ele tem uma enzima, deixa eu ver se aparece aqui. Ele tem a pepsina que ela destrói proteína. Então, você imagine, se você não comer, não tiver uma mucosa protegida, o próprio líquido do estômago, o próprio suco clorídrico, né? Ele detona a parede do seu estômago. Por isso que é tão importante o papel da cárdia e do piloro. A cárdia, ela impede com que o suco gástrico, ele retorne ele retorne para o esôfago, né? Ele vá para o esôfago. A gente tem que lembrar que o estômago, ele foi construído, né? A anatomia dele é para suportar esse ácido, mas o esôfago não. Tem pessoas aí que têm esofagite por como fala? Refluxo. Então, a cárdia aqui, ó, ela perde a decência, né, de controlar a saída aqui do suco gástrico. E esse suco gástrico, ele acaba indo pro esôfago, queima até a garganta. Tem gente aí que começa a tossir achando que tem bronquite, na verdade tem refluxo, tá? E aqui no piloro a mesma coisa, ele controla a saída, tá? As funções do suco gástrico, né? A função do estômago, produzir suco gástrico, é composto por grande parte de água, tá? Ácido clorídrico, que mata os micro-organismos. Então, qualquer micro-organismo que cair aqui e não morrer, é porque ele é muito forte, ele é muito resistente, tá? E digerir, principalmente, a proteína, tá? Passando do estômago, a gente vai para o intestino delgado. O intestino delgado, ele tem uma transição aqui entre o estômago e o próprio jejuno, tá? Que é chamada de duodeno. O jejuno, ele é nada mais nada menos do que o intestino delgado, tá? E a porção do ilho. Então, ó, a característica do intestino delgado, ele é dividido em 3 partes, duodeno, jejuno e ilho. Ele mede cerca de 6 metros de comprimento, ele é muito grande, tá, gente? E ele só tem 3 centímetros de largura, né? Então, a estrutura cúbica dele faz com que ele tenha apenas 3 metros de largura, tá? Por que esses 3 metros, ó, 3 centímetros de largura? Por que ele tem só 3 centímetros? Porque as vilosidades que tem nele tem que conseguir absorver a maior quantidade de nutrientes quando o suco entérico passar por aqui, né? O quimo passar por aqui, porque se ele não fizer isso, né, ele não consegue absorver o nutriente, certo? E ele apresenta microvilosidades. O que são microvilosidades? São isso daqui, ó, tá? Parece um monte de fagos, eu acho que é fagos que minha mãe fala. Tá? Mas essas velocidades, elas são extremamente irrigadas. Elas conseguem capturar aqui quando passa, né, o quimo, quando ele passa aqui, ela consegue capturar os nutrientes necessários, glicose, vitaminas, né, algumas substâncias que são necessárias ao meu organismo e que jogar na corrente sanguínea. Então, ele faz esse papel de captura, tá? A função do intestino delgado, produzir o suco entérico, ponto. Tá? Ele produz o suco entérico, ele absorve nutrientes, então 90% dos nutrientes são absorvidos aqui no intestino delgado. Por isso que uma pessoa, quando ela faz a cirurgia bariátrica, ela recorta aqui, né? Tira grande quantidade do intestino delgado, por quê? Para poder diminuir o tempo de passagem dos nutrientes aqui. Quanto mais nutriente eu absorvo, mais eu engordo, tá? No caso de pessoas obesas como eu, tá, gente? Então, assim, e os outros 10% dos nutrientes ocorrem, né, no estômago e no intestino delgado. O estômago ele tem uma capacidade de absorção também de alguns nutrientes, tá?
O jejuno, né, que a gente viu lá, é a parte do intestino delgado que faz a continuação do duodeno, recebe esse nome porque sempre está mais aberto, ele é um pouquinho maior do que o restante da sua composição, ele tem cerca de 4 centímetros e depois ele vai diminuindo, tá? Ele também é mais vascularizado e a cor dele é mais forte do que o ilho. O ilho, que é essa parte aqui, ó, então a gente falou do duodeno, tá? A gente falou do jejum e agora a gente tá falando do ilho, que é a porção final aqui, tá? O ilho, ele apresenta, né, um último segmento do intestino delgado, ele faz continuação, né, ao jejum e ele recebe esse nome decorrente à relação dele com o osso ilíaco, porque ele tá bem ali perto do osso ilíaco, tá? Ele é mais estreito e as suas túnicas são mais finas e menos vascularizadas. Então, aqui eu já termino com a vascularização. Quanto menos vascularizado, menos absorção eu tenho, tá? Depois vocês contem aí quantos tá eu falei nesse vídeo, gente, porque eu tô com mania de falar tá, não sei o que acontece. O intestino grosso, ele é grosso, né? Enquanto o intestino delgado, ele tem um diâmetro cúbico de 3, né, no máximo 4 centímetros, o intestino grosso, ele tem, né, 6,5 centímetros de diâmetro. E ele é menor em tamanho, ele tem somente 1,5 m. Ele se estende do ilho até o ânus e está mais fixo à parede posterior, né, do abdômen pelo mesocolo, tá? O intestino grosso, a função dele é absorver água, por isso que uma pessoa que é ressecada, ela tem que tomar água. O alimento, ele tem uma quantidade de água X. Quando esse alimento ele chegar no meu intestino grosso, aquela água vai ser absorvida praticamente toda. Se eu não tiver uma água excedente, minhas fezes elas ressecam, elas ficam paradas no intestino grosso. Por isso que o médico manda a pessoa tomar o quê? Água, tá? A absorção da água que sai aqui, porque quando o quimo, né, ele sai do intestino delgado, ele é extremamente líquido, tá? Ele é líquido, por quê? Porque para passar pelas velocidades tem que ter líquido, ele tem que banhar as velocidades. Quando ele chega no intestino grosso, essa água ela não pode continuar. Se ela continuar, vai te dar uma diarreia. Então, a quantidade de água ela tem que ser o quê? Retirada. E o intestino ele consegue retirar essa água, ele puxa essa água para ele, né? Joga lá na corrente sanguínea e ela forma, né, a consistência de fezes. Então, ele vai diminuindo a quantidade de água, deixando mais grosso aquele meio, né? E a gente tem ali o quilo, tá? Que é a formação das fezes em si, tá? O intestino grosso ele é mais calibroso que o intestino delgado, por isso recebe esse nome, né? Porque ele é grosso. E o calibre vai gradativamente afinando conforme vai chegando na porção anal, tá? Graças a Deus que vai afinando. Você já imaginou você ter que evacuar um bolo fecal de 6,5 centímetros, gente? Pelo amor de Deus, né? Tem gente aí que consegue. As porções do intestino, né? Vamos lá, eu tenho aqui, ó. Então, aqui eu tenho a porção do meu intestino delgado, né? E aqui, ó, eu tenho uma porção verminoide que é chamada de apêndice. Vocês já viram o apêndice, né? Já ouviram falar, pelo menos, do apêndice. O apêndice, gente, ele é um órgão linfóide, ele tá aqui, ele faz a porção ilho-seco, tá? O seco é essa parte aqui, isso daqui é o apêndice, o apêndice. O apêndice, ele por ser um órgão linfóide, né, acredita-se que ele tenha aí um papel na defesa. Entretanto, a apendicite, né, o processo da apendicite é a inflamação desse órgão verminoide aqui, né? O que que acontece? Teorias acreditam que a passagem, a não seletividade de alguns micro-organismos, por exemplo, não consigo matar ele no estômago e ele vai para o meu intestino, ele passa pelo meu intestino, faz com que, né, quando esse micro-organismo ele chegue nessa porção, ele ative, né, o apêndice secal, tá? E inflame o apêndice, porque ele começa a produzir realmente células de defesa. Se é verídico, eu não sei, tá? Te falar realmente. O apêndice, embora a gente já conheça aí a anatomia do intestino, o apêndice ainda é um mistério para muita gente, né? A gente não sabe qual que é o processo real da infecção dele, sabe-se que ele inflama, ponto, tá? Aqui eu tenho intestino delgado, né? E o intestino grosso. O intestino grosso ele é composto por cólons, e a gente vai ver colo ascendente, transverso descendente, sigmoide e o reto. Aqui a gente está vendo a passagem de gases, né? Bolhas de ar que chegam até, né, a parte do ânus e é soltada como flatulências, certo?
O intestino grosso, né, ele é composto, então, de 4 partes. Eu tenho o seco, eu tenho o apêndice cecal, que eu acabei de falar para vocês, a região do seco, que é a transição entre o cólon, o intestino delgado e o colo grosso, né? O intestino grosso. O intestino grosso, ele sobe primeiro, então ele é chamado de colo ascendente, ele atravessa de um lado para o outro do seu abdômen, colo transverso, ele desce, que é chamado de colo descendente, ele faz como se fosse um S aqui, ó, né? Colo sigmoide, tem o reto, onde fica armazenadas as fezes, e o ânus, que é o esfíncter anal, certo? As funções do intestino grosso, então a gente já falou algumas, absorção de água e de certos eletrólitos, né? Alguns eletrólitos que são essenciais ao corpo são absorvidos aqui. Ele também faz síntese de certas vitaminas, né, pelas bactérias intestinais. Uma pessoa, por exemplo, que faz transplante de intestino, porque existe, tá? Ela necessita de transplante também de fezes, para poder fazer o quê? Para poder recolonizar a flora bacteriana intestinal, senão ela não tem absorção de certas vitaminas. Ele faz também armazenagem temporária de resíduos, né, que são as fezes, e elimina o resíduo do corpo por meio da defecação lá na ampola retal, tá? Ampola retal e o esfíncter anal. As glândulas que auxiliam aqui no sistema digestório são as glândulas salivares, pancreáticas, tá? O fígado, então vamos entender. As glândulas salivares, elas estão presentes aqui, né, na nossa parte da boca, tá? A gente tem a parótida, a gente tem as submaxilares e as sublinguais. Então, ó, parótidas, né, que ficam praticamente aqui embaixo do pavilhão auditivo. Para quem nunca teve aí uma cachumba na vida, não sabe o que é a inflamação da parótida, tá? Eu tenho as submaxilares, que fica bem aqui embaixo do maxilar, né? Que a gente pode falar que é maxilas, né? Aqui a gente tá vendo a mandíbula, tá, gente? Mas é que na estrutura elas são chamadas de submaxilares. E eu tenho as sublinguais, que, né, que então todas elas produzem, né, a saliva. Eu tenho o pâncreas. O pâncreas, a função do pâncreas é produzir suco pancreático e insulina. O pâncreas, ele é uma glândula mista. Eu tô vendo aqui o pâncreas, eu tô vendo aqui a vesícula, tá? O pâncreas que é o meu interesse. Então, ó, o pâncreas nada mais é do que isso daqui, uma glândula mista. Ele produz tanto a insulina quanto o suco pancreático. O suco pancreático, ele é importantíssimo, porque ele neutraliza o ácido clorídrico, né, que vem do estômago, para permitir com que os nutrientes, eles consigam ser absorvidos também, né, e não queime a passagem do quimo, não queime a parede do intestino, porque é que nem a parede do estômago, do esôfago. O ácido clorídrico, ele foi feito para ficar dentro do estômago, né? Quando ele passa para outros tecidos, eu tenho que neutralizar ele de alguma forma. E aqui também eu tenho a bile. Então, eu tenho o ducto biliar e o ducto pancreático. Só que o pâncreas, ele também produz insulinas pela célula beta, né? Lá nas ilhotas de Langerhans. O que a gente tem que entender? O pâncreas, ele funciona produzindo 3 hormônios. Um é a insulina, né? Que é hipoglicemiante. O glucagon, que é hiperglicemiante. Então, quando cai a minha taxa de glicemia, o glucagon, ele é capaz de retirar a glicose armazenada no meu corpo, né, e jogar ela de volta para a corrente sanguínea para suprir as necessidades de glicose naquele momento. É um processo de emagrecimento, tá? E eu tenho a somatostatina, né, que é um hormônio que regula quem é que tem que ser liberado, se é a insulina ou se é o glucagon, tá? Aqui, né, auxiliando na digestão, a gente também tem a glândula anexa conhecida como fígado, né? O fígado é a maior glândula que a gente tem no corpo. Ele produz a bile, mas quem armazena a bile é a vesícula biliar, tá? A bile, ela é uma substância emulsificadora e ela derrete gordura, né? Facilita com que a gordura seja ou eliminada do nosso corpo ou que seja também absorvida, tá? A função da vesícula é só de armazenamento. O fígado, ele tem aqui, né, anatomicamente, o lobo direito, o lobo esquerdo, o ligamento falciforme que liga, né, o fígado ao músculo do diafragma e a vesícula biliar. Eu também tenho o ligamento redondo que faz aqui um ligamento, tá? Aqui eu tenho tanto o ducto pancreático quanto o ducto da vesícula, tá? Vesicular, ó. Então, eu tenho o ducto da bile, biliar, e o ducto da vesícula, né?
levando o suco pancreático, né, até a porção do duodeno, tá bom? O fígado, como eu tinha comentado, o fígado é a maior glândula do nosso organismo, é também a mais volumosa víscera abdominal. Está localizado na região superior do abdômen. Grande parte do fígado fica, gente, 2/3 dele fica do lado direito, 1/3 apenas do lado esquerdo, porque a gente tem aqui o estômago que atrapalha, né, essa distribuição proporcional, tá? Ele pesa cerca de 1,5 kg e ele tem uma certa capacidade de regeneração, certo? Ele pesando 1,5 kg, ele é talvez seja um dos maiores órgãos que a gente tem também no corpo, tá? O fígado ele é dividido em 3 lobos, né? A face diafragmática aqui é sustentada pelo lobo direito, né? É o lobo esquerdo. Deixa eu ver aqui. A divisão do lobo é estabelecida pelo ligamento falciforme, né? Na extremidade dele, o ligamento do ligamento encontramos o cordão fibroso, resultante da obliteração da veia umbilical, né? Ali é o que foi o fechamento da veia umbilical, conhecido como ligamento redondo do fígado. Vamos lá. Então, ó, eu tenho o lobo direito maior, lobo esquerdo maior, né? O ligamento que separa o fígado, né? Aqui eu tenho tanto o ligamento redondo quanto o falciforme, e a vesícula biliar e o tecido hepático com a capacidade de regeneração. E aqui, ó, eu tenho, né, o estabelecimento do fígado mais para o lado direito, certo? Qual que é a função do fígado? Né? O fígado ele faz metabolismo de carboidratos, gente, ele faz metabolismo de lipídios, ele faz metabolismo de proteína. Sem o fígado eu não consigo ter a ativação de fármacos, tá? Não consigo processar hormônios. Ele também faz a excreção da bilirrubina, excreção de sais biliares, armazenagem de glicogênio. Ele também é um órgão que faz fagocitose, um órgão de defesa, e ele é responsável pela ativação da vitamina D. Eu preciso do sol e preciso do fígado para ter ativação de vitamina D, certo? O pâncreas eu já falei para vocês, né? Aqui a gente tem a configuração do pâncreas, né? A glândula mista, então eu tenho o ducto pancreático e o ducto do colédoco, que é o da vesícula. O pâncreas, ele divide-se em cabeça, né, que é a curva do duodeno, que aloja-se na curva do duodeno, colo e o corpo, que é dividido em 3 partes, anterior, posterior e inferior, e ele tem a cauda. Então, vamos lá. Cabeça, né, aqui é dividido em 3 partes e a cauda dele, certo? O pâncreas, ele tem a função de dissolver carboidratos, então, ele dissolve carboidratos, ele dissolve proteínas, né, então, cada fase aqui tem uma enzima que está atuante, então no carboidrato a amilase pancreática, dissolver proteínas, né? Eu tenho a tripsina, a quimiotripsina, a carboxipeptidase e a elastase, dissolver triglicerídeos, gordura, ó, lipase pancreática e ácidos nucleicos, RNA e DNA. Vamos só revisar uma coisa aqui que é para vocês entenderem, né? Como que é chamado o alimento ao longo desse processamento todo no meu corpo, né? Alimento mais saliva, bolo alimentar, tá? Então, se ele tá na minha boca, é chamado de bolo alimentar. Bolo alimentar, mas o suco gástrico tá lá no meu estômago. Bolo alimentar foi conduzido até o meu estômago, é chamado de quimo. Ele saiu do meu estômago, né? Ganhou suco pancreático, suco entérico e bile, é chamado de quilo. Quando ele chega lá na minha ampola, ele é chamado de bolo fecal, e depois fezes quando ele é eliminado do meu organismo, certo? É isso, gente, tá? Obrigada por me acompanhar. Desculpa a demora em postar, porque tá muito difícil, né? E eu gostaria que vocês realizassem os exercícios que estão na apostila proposto para esse tema de hoje, tá bom? Isso depois eu vou pedir de uma forma diferente, mas eu gostaria que vocês trabalhassem o exercício da apostila, certo? Tchau, fiquem com Deus e até a próxima aula. Vamos lá. Vamos jogar. Salvar. Deixa eu dar um F aqui.